Capítulo 7 e o versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ler essa passagem preciosa da palavra de Deus, logo em seguida meditar nela. Nós queremos aproveitar o tempo, porque hoje vamos cercar a mesa do Senhor Jesus, esta mesa que é a mesa dele, né? E quando nós participamos dela, nós declaramos a nossa comunhão com Cristo, a nossa união com Ele, né? Mas antes de participarmos, nós vamos meditar nessa palavra preciosa. Mateus capítulo 7, versículo 24. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele, Jesus, as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Vamos orar, pedir a graça de Deus na nossa meditação nessa noite. Querido Pai, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio concedido pelo Senhor nessa noite, de nos reunirmos, Senhor, para celebrarmos o Teu nome santo. Já expressamos a nossa adoração em forma de louvor, Senhor, a Ti, declarando, Pai, que não existe nada neste mundo mais precioso do que o Senhor para cada um de nós. O Senhor nos salvou, a nossa vida pertence a Ti, nós somos Teus, Senhor. Fomos comprados pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta noite, neste momento de meditar também na Sua palavra, que o Senhor ilumine os nossos corações, dá-nos entendimento, Senhor, para ouvir a Tua palavra, guardá-la e cumpri-la a cada dia, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, querido. Sente, por favor. Glória a Deus. Eu trouxe esses dias atrás essa ilustração para os irmãos, mas eu acho ela muito oportuna para a mensagem que nós temos diante de nós aqui. Mas eu vou refazer. Quem sabe você vai lembrar e vai ajudar você a tentar captar melhor a intenção de Jesus dentro dessa passagem. Você imagine que nós que somos pais, imagine que nós fôssemos no quarto dos nossos filhos, ou do nosso filho, e olhássemos naquele quarto e ele estivesse profundamente bagunçado. Algum pai aqui já viu o quarto bagunçado de filho ou não? Vários. Imagine que você chegou lá e viu aquele quarto bagunçado e você disse, olha, eu quero que você arrume esse quarto. Dentro de alguns minutos, 10 minutos ou 20 minutos, o seu filho vem ao seu encontro e diz assim, olha pai ou mãe, eu decorei o que o senhor pediu para mim, ou que a senhora pediu para mim que eu fizesse. Olha só, eu quero que você limpe o seu quarto. Olha, eu decorei isso. Aí o pai e a mãe olham para ele ou para ela e perguntam assim, olha, parabéns, você decorou isso, mas a minha pergunta para você é o seguinte, você arrumou o seu quarto? Não, eu não arrumei. Aí no outro dia, o filho, a filha chega do colégio e diz assim, olha, eu fiz uma coisa maravilhosa hoje na escola. Eu reuni alguns colegas ali e a gente estudou como a gente pode arrumar o nosso quarto. Estratégias de como arrumar o quarto melhor. E o pai e a mãe olham e falam assim, olha, muito bem, puxa vida, interessante, você fez estratégias, mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte, você arrumou o seu quarto? Aí diz assim, não, eu não arrumei. Passa-se alguns momentos, aí o filho e a filha voltam e falam assim, olha, eu fiz até uma canção sobre arrumar o quarto. E aí canta a canção, o pai e a mãe olham e dizem assim, nossa, sua canção é muito bonita, mas a pergunta que eu faço para você é, você arrumou o seu quarto? A palavra que nós temos diante de nós é uma palavra direta e objetiva da parte de Jesus. Nós estivemos aqui, irmãos, por cerca de quase 3 meses estudando o Sermão do Monte todas as quartas-feiras, tentando entender a mensagem de Jesus nesses 3 capítulos, que nós podemos resumir que a essência do Evangelho é expressada em Mateus 5, 6 e 7. Se eu e você queremos entender o que significa ser discípulo de Jesus,
e nós não entendemos Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, nós não entendemos o que é ser cristão, o que é ser discípulo do Senhor Jesus. Essa ilustração que eu trouxe para os irmãos é uma ilustração que nos ajuda a entender exatamente o que Jesus está expressando, dos versículos 24 até o 27. Ele usa a figura de dois construtores e ele usa a figura de dois solos aonde a construção desses homens vai ser colocada. A primeira ilustração que ele traz é dizendo de alguém que vai construir uma casa e escolhe um solo rochoso para construir essa casa. E Jesus vai dizer para nós que esse homem construiu a sua casa sobre a rocha. E é interessante porque você olhar alguém construindo a casa sobre a rocha, necessariamente pode não ser alguém construindo a casa sobre uma pedra, mas sobre um lugar ou uma superfície que seja algo estável. Essa semana eu conversava com meu pai, ele está pastoreando agora a igreja ali do Jardim Graciosa, e ele estava contando que o piso da igreja ali, ele não foi muito bem aterrado, de tal maneira que, conforme o tempo foi passando, o piso da igreja foi cedendo. Os irmãos que trabalham com obras aqui, né, até o que tem sido feito ali no nosso campus, aqui do nosso campo ministerial, e tem sido feita essa sondagem da terra para saber qual é o solo ali, para se fazer uma construção, se fincar as estacas e depois se levantar um prédio alto e não ter o perigo desse prédio ruir. Quando nós olhamos para as palavras de Jesus, ele está dizendo que existe um construtor que vai e olha o solo e ele constrói a sua casa sobre um solo rochoso. O outro lugar e o outro ambiente é um outro construtor que vai construir uma casa e ele pega o lugar, o solo para construir aquela casa e é areia. E alguém aqui dos irmãos, não sei vocês, agora grandão assim, o povo já não tem mais coragem, mas os irmãos têm coragem de ir na praia e ficar fazendo castelinho de areia? Ah, o povo é tudo grandão, não faz mais, né? Esse povo, né? Eu já fiz, eu tenho criança, meu filho, tadinho, tem que fazer para ele, né? Aí você pega aquela areia e você vai cavando, e vai cavando, e vai cavando, né? E parece que aquilo nunca acaba, de tanta areia que existe ali. Você vê gente que às vezes se afunda lá dentro, né? Faz aqueles buracos gigantes e coloca areia por cima. Isso nos faz entender que ninguém, um bom construtor, jamais escolheria um solo arenoso para construir a sua casa. Jesus está usando essas duas ilustrações de um homem, um construtor que constrói sobre a rocha, e de um homem que constrói na areia a sua casa, para descrever a característica daqueles que estão ouvindo a ministração desse sermão de Jesus. Jesus está colocando isso diante de pessoas que estiveram, não sabemos se por algumas vezes ou por algumas horas ouvindo o que Jesus estava dizendo, e Jesus está dizendo para eles assim: todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam. Irmãos, nós precisamos meditar sobre isso nessa noite. Não quero ser muito extensivo, muito cansativo, mas nós precisamos refletir nessa noite sobre uma questão muito importante. Às vezes nós podemos olhar para a nossa caminhada, eu quero que você examine o teu coração aí. É o teu coração, eu examino o meu e você examina o teu coração. Às vezes nós podemos nos sentir extremamente confortáveis, simplesmente pelo fato de que nós frequentamos uma igreja. Nós nos sentimos em paz, porque uma vez por semana eu vou até aquela igreja, e tem alguns que ainda dizem assim: olha, eu fui na igreja e assisti o culto, como se aqui fosse uma apresentação artística na frente do púlpito, né? Eu assisti o culto lá hoje. Existem algumas pessoas que se sentem confortáveis simplesmente pelo senso de pertencimento dentro de uma igreja, porque frequentam os cultos, porque cantam junto quando a igreja está cantando. Pessoas que se sentem confortáveis porque participam de algum ministério da igreja, porque cantam, porque tocam, e eu digo até porque são pastores e pregam dentro de uma igreja. Nós podemos nos sentir confortáveis por fazer parte de uma religião. Nós podemos nos sentir confortáveis por fazer parte de um programa de uma igreja. Mas, queridos, eu preciso dizer para você que nada disso significa que eu e você somos cristãos de verdade e discípulos do Senhor Jesus. Jesus disse para os seus discípulos: aquele que me ama obedecerá
as minhas palavras. Você viu que existe uma ilustração aqui, essa ilustração que eu passei para você, parece uma ilustração boba, mas pense nela. Será que eu e você não somos como esse filho que decora versículos da Bíblia e sabe a Bíblia de cabeça, mas os versículos estão aqui, mas eles nunca se transformaram em vida no meu coração? Eu tenho certeza que existe muita gente nessa igreja que é uma proeza para guardar coisas na mente, para decorar versículos, às vezes para guardar passagens. Às vezes, quando alguém aqui, o Luciano fez a leitura no Salmo 100, né? Quando ele disse assim, nós vamos ler, irmãos, no Salmo 100. Quem aqui sabia o que estava no Salmo 100? Ô, irmão, levanta a mão, misericórdia. Celebrai com júbilo ao Senhor, virou até corinho. Desde criança eu ouço isso. E nós somos muitas vezes rápidos para fazer essa associação, de entender, não está na Bíblia, aquilo é uma citação bíblica, mas, irmãos, às vezes, na nossa vida e na nossa prática, às vezes pode existir uma distância muito grande entre sabermos e conhecermos um versículo e até que esse versículo se torne parte integral da minha vida e transforme o meu coração. Nós podemos, como essa filha, ou com esse filho, fazemos reuniões aqui na igreja e dizemos, nós precisamos fazer isso, fazer isso, e fazer isso, e fazer aquilo. Nós temos muitas estratégias, nós precisamos ter um espírito evangelístico nessa igreja, nós precisamos evangelizar muitas pessoas, sim, nós precisamos fazer tudo isso. Mas muitas vezes, nós podemos ter esse ímpeto escrito no papel e nós somos muito pouco expressivos na hora de colocarmos em prática essas questões. Nós fazemos música, e aqui estou dizendo de música gospel, música cristã, seja o que for. Nós fazemos muita música e cantamos sobre Jesus, falamos sobre Jesus, declaramos que amamos Jesus. Nós declaramos que Jesus é aquilo que é mais importante por Jesus, dizemos que estamos apaixonados por Jesus e tantas outras coisas são ditas nas canções. Mas apesar de sermos alguém que decora versículo, que senta para planejar muitas coisas, ou que canta sobre Jesus, pode ser que nós estejamos extremamente afastados de Jesus. Estou dizendo isso para você porque eu posso me usar como um exemplo que eu poderia estar envolvido a semana inteira em atividades da igreja. Eu poderia estar visitando um, amparando o outro, aconselhando um, pregando numa igreja, pregando em outro lugar. Mas isso significaria necessariamente que eu tenho um relacionamento com Jesus? Quantas coisas você é capaz de fazer no ponto morto? O que é o ponto morto? Para quem dirige, alguém sabe o que é o ponto morto, né? É quando você não está engatado. Samuel sabe porque ele até conserta a caixa de marcha, né, Samuel? Está em ponto morto, o carro não está indo nem para frente nem para trás, a não ser que esteja numa subida. Nós podemos estar nas nossas vidas fazendo atividades e não percebemos qual é a motivação daquilo que nós fazemos. Eu já citei para os irmãos aqui, e eu sei que não acontece só comigo, que você está no trânsito dirigindo, e daqui a pouquinho você se dá conta que você já andou às vezes uns 4 quilômetros. Você fala, meu Deus do céu, como é que eu cheguei aqui? Porque eu não prestei atenção nesse trajeto todo, eu estava pensando na conta de água que eu tenho que pagar. Eu estava pensando lá em tal atividade que eu tenho que realizar. E às vezes você andou vários quilômetros ali e você nem pensou, você estava no automático. Queridos, nessa noite, eu quero trazer uma mensagem ao teu coração, para que você entenda que Jesus Cristo, para agora, para hoje, está nos chamando a tirar as nossas vidas do ponto morto, de pararmos de viver uma vida de igreja só religiosa, onde nós praticamos determinadas coisas e achamos que aí está tudo bem, que nós frequentamos culto, quarta, domingo, participamos de atividade na igreja. Jesus está desejando pessoas que tenham tempo de parar tudo e estar na presença dEle e se alimentar dEle. Pessoas que tenham coragem de deixar muitas coisas para trás e dizer, Senhor, tem muitas coisas importantes no meu dia a dia, tem muitas tarefas importantes no meu dia, mas nada é mais importante do que ter comunhão com o Senhor na minha vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Irmãos, tem horas que parece que tem tanta atividade, tem tanta coisa a ser feita, mas às vezes nós não paramos e perguntamos o que é prioridade nas nossas vidas. Não tem gente que quer impor sobre nós o que nós devemos fazer? Você tem que ir lá em tal lugar. Você tem que comer naquele restaurante. Você tem que ir naquele parque. As pessoas ficam tentando fazer com que a gente vá aonde elas querem que a gente vá. Mas é difícil alguém que muitas vezes nos chame dizendo assim, olha, você não quer ir comigo para a gente orar um pouquinho junto?
Você não quer um tempinho para a gente poder estudar a Bíblia junto? Queridos, como nós precisamos disso. Como eu oro por isso, para que nessa igreja nós tenhamos pessoas que vão na casa do outro dizendo: hoje eu vim estudar a Bíblia com você aqui na tua casa, para nós aprendermos mais sobre o Senhor Jesus. Para que nós paremos simplesmente de ser decorebas de versículos, para que nós paremos de ser conferencista, porque tem conferência em tudo, qualquer lugar. É bom, sim, termos reuniões, conferências, é tudo muito bom, mas às vezes nós só falamos sobre Jesus, mas não vivemos Jesus. Não somos impactados pela vida de Jesus nos nossos corações, transformando as nossas vidas. Quando Jesus se dirige aos seus discípulos, ele está dizendo que há uma característica que é peculiar daqueles que realmente ouvem as palavras de Jesus e as praticam. Vamos tentar entender aqui alguns testes para a gente fazer esse autoexame no nosso coração. Quantos dos irmãos já leram as Escrituras e se sentiram confrontados por ela? Quantos de vocês já pegaram a Bíblia e quando foram ler as passagens da Escritura, sentiram no seu coração que você está em desacordo com aquilo? Irmãos, tem umas passagens da Bíblia que eu sou sincero em dizer para os irmãos, uma vontade de pôr um corretivo ali. Porque no meu coração eu não quero aquilo. Eu não desejo aquilo. Por exemplo, eu gosto muito daquela passagem, uma passagem que fala muito no meu coração, que nós estudamos aqui no Sermão do Monte, que é, vou até recitar aqui inteira para os irmãos, que é capítulo 5 de Mateus, versículo 38, Jesus diz assim: visto o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E quem quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Eu já expliquei para os irmãos que esse que quer te ferir na face direita, eu já disse para os irmãos que não é um ferimento de guerra, você quer dar um soco na pessoa, porque não tem como, né? A não ser que seja um canhoto para dar no lado direito da face de alguém, mas um destro não tem como, né? Você não acerta a cara da pessoa com direita para acertar no lado direito da pessoa. Era um tapa de vergonha. Era um tapa quando o pai ou o senhor de escravo dava na pessoa, simbolizando assim que ele estava desprezando completamente aquela pessoa. Jesus está dizendo o seguinte para nós: se alguém quiser fazer você passar vergonha, te humilhar, te rebaixar, deixe que ele faça isso. Você tem facilidade com isso, irmão? Imagina você está num grupo de 10 pessoas e tem alguém chacoteando a tua fé, rindo de você, dizendo que você é um crentinho bitolado, quadrado, triângulo, qualquer coisa. Imagina que alguém está fazendo isso com você, você continua sorrindo, é brincadeira. Qual que é o sentimento que está dentro do coração? Vontade de ali acertar essa pessoa. Vontade de acertar a conta agora com isso aí. E você olha para essa passagem, Jesus está dizendo assim: não resista ao perverso. Alguém está querendo fazer você passar vergonha, alguém está querendo te humilhar, alguém está querendo te espizinhar. Deixa que a pessoa faça. Irmãos, isso é pesado demais. Isso é gostoso sentado aqui. Mas quando você sai daqui e chega em algum lugar, em algum ambiente onde alguém está decididamente disposto a te afrontar, aí você pega na partida. É por isso que Jesus está dizendo que um bom construtor, e esse construtor somos nós, entenda que esse construtor aqui, que Jesus está se dirigindo, todo aquele que ouve essas minhas palavras é como um homem prudente. É como alguém que faz um autoexame do seu coração diante das Escrituras e começa a perceber que é muito diferente daquilo que Jesus deseja de você. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa mente e o nosso entendimento. Nós criamos uma ideia ao longo dos anos que vir à igreja, nós vim aqui para receber a bênção, porque o milagre está aqui. Queridos, Deus faz milagres e Deus dá bênçãos para cada um de nós, mas nós não encontramos em nenhuma parte das Escrituras que quando o povo de Deus se reúne é porque Deus quer só dar bênção para esse povo. A palavra de Deus vai dizer para nós dentro do Novo Testamento que nós somos considerados como soldados lutando uma guerra. E a igreja é o lugar aonde nós nos reunimos para sermos encorajados nessa batalha. É onde pessoas cansadas e aflitas vêm até aqui para receber uma palavra de ânimo e de encorajamento, para receber solução e cura para o seu coração, mas não para sentir-se acomodado dentro da igreja, mas é para ser curado aqui dentro e transformado por Jesus Cristo, para sair lá fora e saber como batalhar diante das adversidades da vida. Tem muitos cristãos que não entendem o problema do mal, a existência do mal nesse mundo.
É aquela velha pergunta, por que pessoas boas sofrem? Parece tudo normal quando as coisas acontecem com o meu próximo, não parece? Quando a doença bate na casa do meu próximo, quando a enfermidade, quando o desemprego, quando as dificuldades, quando é o filho do próximo que está passando necessidade, mas e quando é dentro da minha casa? Não parece que tudo muda? Não parece que eu quero desanimar e às vezes eu quero até desistir da caminhada, porque é incrível, irmãos. É uma coisa constatável que a primeira coisa que uma pessoa desiste quando está passando pela prova é de vir na igreja. Eu não consigo entender porque é o lugar onde ela receberia a graça de Deus. É o lugar onde ela ouviria a palavra de Deus sendo pregada e ela seria renovada no seu coração. Queridos irmãos e queridas irmãs, entenda que você está nessa noite de domingo aqui dentro dessa igreja como um soldado de Cristo, como alguém que foi convocado por Ele, e Ele está falando ao teu coração nesta noite, dizendo, preste atenção, eu quero que você edifique a tua vida sobre a rocha, eu não quero que você edifique a tua vida, o teu coração, a tua intimidade com Deus, não quero que você edifique a tua vida sobre a areia, porque qualquer circunstância da vida vai te derrubar. Quando você olha aqui Jesus dizendo, desceram as chuvas, transbordaram os rios e sopraram os ventos, Jesus está falando sobre as adversidades da vida. E elas existem, irmãos. É real. Às vezes você me pega e fica olhando assim, olha, está tão bom viver a vida, né? Tá que maravilha. E você vai fazer um exame no hospital e aparece alguma coisa que não tinha ali antes. Não dá um desgosto, irmãos? Fala a verdade. Vocês gostam? Graças a Deus apareceu mais uma doença. Acho que ninguém gosta disso. Você descobre que naquela semana estava tudo indo bem e daqui a pouco surgiu alguma coisinha que trouxe tristeza ao teu coração. Irmãos, o que Deus deseja é que nós vivamos a vida real. Tem muitas canções por aí que vão entorpecendo, dizendo que vai dar certo, mas tem vezes que não vai dar certo. Tem vezes que as coisas não vão acontecer. E você vai dizer, ué, Senhor, o Senhor prometeu que ia dar certo. Ele vai fazer, eu não prometi, foi o cantor fulano de tal. Vai na casa dele e reclama com ele. Porque foi ele que disse que ia acontecer, e eu não falei nada. Queridos irmãos, Jesus está dizendo para nós que se nós estivermos firmados na palavra de Deus, podem vir lutas, podem vir notícias ruins, podem vir circunstâncias difíceis, pode ser no dia da bonança, ou pode ser no dia da necessidade, pode ser no dia que nós estamos saudáveis, ou no dia que nós estamos doentes, nós permanecemos firmes, porque a nossa vida independe das circunstâncias, mas depende daquele em quem nós estamos plantados, e esse alguém é Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que ele está dizendo para nós. Por que eu insisto, irmãos? Porque nós precisamos parar de viver uma utopia, uma ideia de um evangelho. Agora recebi Jesus Cristo, agora vai ser uma beleza a minha vida. Olha, eu sinto de dizer que pode ser que se torne até mais difícil. Daí alguém diz assim, pastor, não fale isso não. Tem uma pessoa ali que está querendo se converter. Não, se falar isso aí vai espantar ela. Mas nós precisamos ser sinceros. Nós estamos batalhando uma guerra sim, mas nós estamos debaixo de uma bandeira daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que já efetuou a vitória lá na cruz do Calvário e declarou que ele pisará a cabeça de Satanás muito em breve. Mas enquanto nós estamos aqui, é debaixo das trincheiras, lutando, batalhando, enfrentando dificuldades. Queridos, pode ser aquilo que nós venhamos a enfrentar, mas ele, não foi qualquer pessoa que prometeu, mas ele disse para nós e prometeu, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós podemos olhar para isso e nos perguntar, como eu disse, fazer um autoexame, Senhor, diante dessa passagem bíblica, como está o meu coração? Outra questão que nós devemos enxergar é como eu reajo diante das provações da vida. Como eu estou dizendo para os irmãos, como que você reage quando vem uma má notícia? Eu não sei você, mas me dá um embrulho no estômago. Mulher chora. Eu acho que o meu estômago chora, irmã Diva. Às vezes a pessoa fala um negócio... Ai, Senhor. É daquela desanimada. E não foi a coxinha que eu comi. Não foi... a mãe Gisneto falando que foi a coxinha. Mas às vezes dá aquele mal-estar na gente. Mas o momento da notícia, ele define exatamente qual é a minha maturidade. Eu estava lendo com o Isaac e com a Nicole, ele fez nós estávamos conversando sobre a questão de Jó, e eu estava lendo com eles lá, e como a palavra de Deus é preciosa, né? Quando você lê a história de Jó, você percebe, eu já falei isso para os irmãos, que quem começou a briga não foi o diabo. Quem começou a discussão foi Deus.
Quem interrompeu a tranquilidade de Jó foi Deus. Que isso, pastor? Mas lê a passagem para você ver. A Bíblia vai dizer, vai citar a respeito de Jó, que era um homem da cidade de Ur. E ele está rico, abastado, ele é um homem que teme a Deus e se desvia do mal. E aí, daqui a pouco, aparece a cena em que o trono de Deus é colocado no céu e os anjos do Senhor se apresentam diante do Senhor, e a Bíblia diz que Satanás também se apresenta. E quem que chama para conversar quem? É Deus que chama o diabo para conversar ou o diabo que chama Deus para conversar? É Deus. Deus olha para ele e diz assim: de onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Algumas traduções vão dizer: eu estou rodeando a terra e observando os homens. Aí o Senhor diz para ele assim: você viu o meu servo Jó? Quem falou de Jó primeiro? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Ele pergunta: você viu o meu servo Jó? Ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Logo em seguida o diabo diz assim para o Senhor, dizendo: também o Senhor colocou uma cerca de proteção em volta dele. O Senhor dá tudo o que ele precisa, e ele tem filhos em abundância, e ele tem bens em abundância, ele tem saúde, e o diabo diz assim: tira tudo isso dele para ver se ele não blasfema na sua cara. O que Satanás está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, o Jó só serve a ti, porque o Senhor dá para ele tudo o que ele quer. Isso é uma afronta contra Deus e não é contra Jó. E Deus vai dizer para ele: então tira tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Aí quando você vê, as crianças até riram quando eu estava citando, que chega um mensageiro e diz assim: olha, foi todos os teus animais, morreram os teus filhos, e vai trazendo 4 notícias ruins ali, e as crianças rindo, porque, de certa forma, parece até engraçado, que um chega, mal terminou de dar a notícia, já chega outro dando outra notícia, e aquele mal terminou, o outro chega dando uma notícia, é tudo notícia ruim. E o que ele diz? Ele diz assim: nu eu vim, saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando você olha Jó dizendo essas palavras, você entende a maturidade espiritual que ele tem. Ele vai progredir muito, porque Jó tem um entendimento ainda muito pequeno a respeito da forma com que Deus trata com o ser humano, porque Deus vai apertar Jó até as últimas consequências. Mas, queridos, nós somos provados diante das circunstâncias difíceis. Se nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós devemos ser aqueles que olhamos para Deus e dizemos assim muitas vezes: Senhor, eu não estou entendendo nada do que o Senhor está fazendo, Senhor. Que rebuliço é esse que o Senhor está fazendo na minha vida? Por que o Senhor está permitindo que essa circunstância aconteça? Mas no final, nunca termine com o teu coração lá embaixo. Leia os salmistas, você vai perceber que muitas vezes os salmistas são aqueles que vão dizer: Senhor, a minha alma está quebrada, Senhor. Os meus inimigos me rodeiam, eles estão procurando a minha vida, mas sempre o salmista termina lá em cima. Ele vai dizer: eu sempre confiarei em ti, Senhor. Eu depositarei a minha fé no Senhor, eu esperarei no Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se você é um discípulo de Cristo, que segue a Jesus Cristo, que você seja alguém que na hora da provação, quando a luta chegar, você esteja firmado na rocha que é Jesus Cristo. Pode ser que você se sinta triste, pode ser que você se sinta muitas vezes desanimado, mas você nunca pode permitir que dos seus lábios e do seu coração faltem um louvor e uma gratidão a Deus por todas as coisas. Um terceiro ponto de análise aqui, primeiro para vermos se nós somos aqueles que edificaram a vida sobre a rocha, nós fazemos um autoexame nas Escrituras, nós percebemos a nossa atitude na provação, e nós devemos também ver como aqueles que estão à nossa volta nos definem. Se nós pegássemos as pessoas mais próximas de nós e perguntássemos assim: olha, essa pessoa se parece com Jesus? O que o teu marido diria de você, irmã? O que a tua esposa diria de você, irmão? O que os teus filhos diriam de vocês, pais? O que os pais diriam de vocês, filhos? Vamos fazer isso aí, irmãos? Os irmãos vão escrever isso aí e entregar para mim? Eita, já gelou já, né? Gelaram. Mas o que as pessoas que estão em minha volta e convivem comigo dizem a respeito de mim? O que dizem a respeito de vocês? Será que na nossa vivência nós exalamos Cristo? Eu acho interessante que Paulo vai dizer aos Coríntios: graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento.
Queridos, vocês já perceberam? Não sei se já aconteceu com os irmãos. Vocês já conheceram pessoas que assistem programas policiais demais? Já ou não? Fica vendo lá. Eu nem sei o nome dos programas, irmão, porque eu não consigo assistir aquilo. Aqueles programas sanguinolento. Morreu tantos lá, o outro foi esfaqueado, o outro foi estribuchado, o outro foi degolado. Aquilo ali começa a me dar até... Se eu estiver tomando café, irmãos, eu paro com o café. Ou eu desligo a televisão, ou eu desligo o café. Não dá para desligar o café, né? Tem que parar de tomar o café. Hã? Ah, Deus do céu. Você sabe qual que é a grande questão? Ó, irmão, está entregando, pode entregar, irmãos. Sigilo. Você sabe o que acontece muitas vezes? Você começa a ver aquilo, você começa a ver aquilo, você começa a ver aquilo, e aquilo vai entrando no teu coração. Quando você vai conversar com alguém, o que é a primeira coisa que a pessoa fala? Em vez de falar bom dia para você, chegar e dizer assim, ô, bom dia. A pessoa já chega e fala para você assim, você viu fulano que morreu lá? Você chegou no trabalho de manhãzinha, você não tomou nem café. Você está com aquele dia ensolarado bonito diante de você, dizendo, Senhor, hoje parece que vai ser um dia abençoado. E vem alguém e diz que alguém morreu esfaqueado. Não estou desprezando o cara que morreu esfaqueado. Mas me livra disso, pelo amor de Deus. A Bíblia vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Nós somos resultado das expressões das pessoas que nós andamos. Há um ditado popular aí que vai dizer, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. E ele tem um fundo de verdade, porque as pessoas com quem nós andamos, ou nós influenciamos elas, ou nós somos influenciados por elas. Paulo vai dizer para Tito que as más conversações corrompem os bons costumes. Queridos, a pergunta que eu faço para você é que alguém que anda com Jesus vai se parecer com quem? Com quem? Alguém que conversa com Jesus, que dialoga com Ele, que compreende a mente de Cristo através das Escrituras e ora, fala com Ele, vai falar o que quando abrir a boca? A boca fala o que o coração está cheio. Eu estou dizendo para você, como diz Paulo a Timóteo, ninguém que milita, ninguém que está fazendo parte de um exército se embaraça com coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para esse exército. Deus alistou só o pastor Eliel, os presbíteros, os diáconos que estão aqui, todos nós somos soldados de Cristo. Nós vivemos muitas vezes nesse mundo de maneira tão confortável como se o céu fosse aqui. Como se a última estação das nossas vidas se resumisse aqui e agora. Por isso que eu quero dormir sempre melhor, eu quero comer sempre melhor, eu quero ter sempre as melhores programações. Queridos, nós podemos viver nesse mundo e aproveitar muitas coisas que existem aqui, mas não se esqueça da tua missão, não se esqueça que você é um soldado de Jesus Cristo que não deve se embaraçar com as coisas dessa vida. Os irmãos estão entendendo essa mensagem? Depois, lá diante de Jesus Cristo, não adianta falar, o pastor Eliel não pregou, eu estou dizendo para você isso aí. Eu não vou passar carão diante dele. Que isso, mas vai demorar um tempão, eu não sei, pode ser amanhã. Vai ter uma porção de coisas que eu vou ter que pedir perdão para Jesus. Mas eu estou aqui para dizer para você, como um proclamador da palavra de Deus, Jesus Cristo deseja que você se levante de onde você está. Jesus Cristo está chamando você nesta noite, dizendo, saia dessa areia onde você está iniciando a tua construção e fortaleça a tua vida sobre a rocha que sou eu, Jesus Cristo, teu Salvador. Você conseguiu perceber aqui o que nós devemos fazer para perceber, para ter a noção se nós somos aqueles que são discípulos genuínos? Examinar o nosso coração segundo as Escrituras. Examinar o nosso coração, perceber como nós reagimos diante das circunstâncias difíceis da vida. E terceiro, ver como as pessoas que estão à nossa volta nos definem. Quero caminhar para o fim aqui, irmãos, porque nós temos o momento da Santa Ceia. Alguém pode perguntar, o que nós podemos fazer, então, para poder viver essa vida pertinho de Deus? A primeira coisa que você tem que fazer, e eu não vou me cansar de dizer isso, você tem que se aproximar da palavra de Deus. O que o diabo faz para inventar a história da carochinha, para que as pessoas digam, eu não gosto de ler a Bíblia, porque é isso, porque é aquilo outro. Queridos, até um pastor, eu vi esses dias na rede social, alguém perguntando para ele assim, o que eu faço se eu não gosto de ler a Bíblia? Ele respondeu assim, olha, eu acho estranho que você seja um cristão. O que ele está querendo dizer? É estranho que um crente de verdade não goste de ler a palavra de Deus. Não é estranho isso aí, irmãos?
Porque não é através dela que nós temos o testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor? O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 1, versículo 1, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nós temos muito disso registrado no Antigo Testamento, ele diz, nesses últimos dias, ele nos falou por intermédio do Filho Jesus Cristo. E tudo aquilo que ele disse por meio de Jesus Cristo se tornou testemunho e pregação dos apóstolos e posteriormente se tornou livro. E nós cremos em Jesus Cristo por causa de um livro, nós somos o povo do livro, que conhece Jesus por causa desse livro. E aí muitas vezes as pessoas dizem assim, eu sou cristão. E às vezes não é alguém que se aproxima da palavra de Deus. Se você perceber aqui, você tem no final desse Sermão do Monte, no versículo 28 e 29, as seguintes palavras. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Daí você pergunta assim, tá, mas por que Jesus ensinava como autoridade e por que os escribas não tinham autoridade? Porque os escribas, quando eles ensinavam o povo, eles tinham a atitude de recitar palavras de outros rabinos. Então, a confiança desses escribas ao falar para o povo era se apoiar em outros homens. Mas quem me garante que os homens estão falando a verdade? Você já parou para prestar atenção nisso? Às vezes nós honramos tanto as tradições e não questionamos essas tradições para saber se elas são bíblicas. Eu faço isso, por que eu faço isso? Porque o fulano de tal fazia, porque o outro fazia, porque o outro fazia. E se esses monte de gente estava fazendo errado, o que eu faço? Aí quando chegar lá diante do Senhor Jesus, eu vou dizer assim, ó Senhor, eu errei, desculpa aqui, irmão Juscelino, vou usar só uma figura aqui, ele não me ensina errado não. Mas diz, porque o irmão Juscelino fazia, eu copiei ele. Aí o irmão Juscelino diz, não, eu fazia porque o irmão Antônio fazia, porque o diácono Luciano fazia, o irmão Ademir fazia, daí nós vamos terceirizando um para o outro. O que aconteceu no Éden lá, quando começou a terceirizar um para o outro? Todo mundo não recebeu uma palavra de condenação da parte de Deus? Por isso que nós devemos entender que alguém que realmente quer edificar a sua vida sobre a rocha é alguém que dá prioridade às Escrituras. Eu entendo, irmãos, eu converso muitas vezes com a minha esposa, com alguns irmãos aqui da igreja, eu entendo que é difícil muitas vezes para nós brasileiros conseguirmos ler a Bíblia e ter proveito dela. Eu sei que muitos irmãos aqui leem a Bíblia, mas a minha pergunta é, será que você está conseguindo entender o que você lê? Não é a pergunta lá do eunuco que está dentro da sua carruagem, daqui a pouco o Felipe chega do lado dele e pergunta, ele está lendo o profeta Isaías, e o Felipe pergunta para o eunuco, você está entendendo o que você lê? E o eunuco diz assim, como que eu vou entender se alguém não me explicar? Queridos, nós fazemos todo o esforço aqui, seja domingo ou seja quarta-feira, para tentar ensinar as Escrituras para você, mas é para te ajudar você a ter um contato com ela e conhecer mais a respeito de Jesus. Queridos, eu me entristeço porque às vezes eu posso ter uma pessoa no Facebook ou no Instagram que eu sigo mais do que Jesus. Eu passo mais tempo vendo as postagens dela, as postagens dele, os feeds, os stories e tantas outras coisas mais, e aí eu me pareço mais com aquela pessoa do que eu deveria me parecer com Jesus Cristo. Às vezes eu imito outras pessoas, mas Jesus está dizendo, sede meus imitadores. Jesus está querendo que você caminhe com Ele bem de pertinho a cada dia, por isso não sonegue a tua vida de comunhão na palavra, a tua vida de comunhão nas Escrituras, né? Vendo e lendo, meditando nela e na vida de oração a cada dia com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero finalizar aqui dizendo para você que é tempo de despertarmos. Como diz a palavra de Deus, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Senhor diz para você. E como Jesus diz, não somente ouça, mas coloque em prática e viva a vida do Evangelho a cada dia. Não seja como esse filho que eu disse aqui na ilustração do início, que é alguém que decora as palavras de Deus, é alguém que simplesmente, é alguém que planeja a forma de poder servir melhor, mas não consegue servir melhor. É alguém que canta sobre Jesus, mas não consegue viver Jesus. Jesus está te chamando nessa noite e Ele quer ter uma vida de comunhão juntamente com você. Amém, meus queridos irmãos? Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor, durante alguns meses nós estivemos estudando, Senhor, estas passagens tão preciosas deste Sermão do Monte. Estas instruções, Senhor, que são essenciais para a vida de fé e de discipulado, Senhor, de seguirmos o Senhor.
Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Quando eu me vejo diante da Tua palavra, Senhor, eu me sinto extremamente incapaz. Eu sei, Senhor, que é isso que o Senhor deseja de mim, mas eu olho para mim e não vejo, Senhor, forças, eu não vejo capacidades para realizar isso. E eu tenho certeza que é justamente isso, Senhor, o que o Senhor propôs para nós, porque quando nós encontramos no nosso coração a incapacidade, é aquele momento quando de joelhos dobrados suplicamos a Ti e pedimos: Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda a ser alguém que não somente conhece a verdade, mas que anda na verdade. Senhor, eu Te peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração, nos dê entendimento, ilumine a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, que a verdade possa penetrar, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, que a nossa conduta seja transformada por Ti, Senhor, que o Senhor nos faça sermos discípulos que se parecem com Jesus Cristo, nosso Senhor, que a palavra não esteja morta nos nossos corações, mas que seja o que ela é, palavra viva do Senhor, que transforma as nossas vidas e transforma os nossos corações. Senhor, eu sei que o Senhor falou com corações aqui nesta noite, Senhor, e aqueles que deram ouvido, Senhor, eu tenho certeza, Pai, que serão como o construtor prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, Senhor, que não, Senhor, foi destruído por causa da tempestade, por causa da água, por causa da correnteza, por causa dos ventos, Senhor. Oh, meu Deus, mas permaneceu de pé. Senhor, que assim seja conosco, que em Cristo estejamos firmados a cada dia, Senhor, e que nada nesta vida venha abalar as nossas vidas e os nossos corações, porque estamos em Cristo e nele permaneceremos eternamente, Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus.